Ó, então, nós vamos começar pelos finais de torre por um motivo bem simples. As torres... Primeiro que os finais de torres, eles são os que mais acontecem no xadrez, assim. Muitos dos finais que a gente joga são finais de torres e peões. E o segundo é porque eles têm algumas coisas específicas desses finais que você precisa saber, porque esses finais eles podem cair em outros finais. Por exemplo, a gente vai ver algumas posições em que vai cair, por exemplo, dama contra torre, que foi um final que a gente viu, né? Então é bom Sim. ir fazendo essas transições para que você saiba o que fazer, desde a parte final mesmo do jogo para até chegar na parte da abertura. Então, por exemplo, e outra coisa interessante é que as torres, não sei se você já reparou, que elas quase sempre são as últimas peças a sair pro jogo. Porque sai, por Sim, exemplo, sai sim. os peões aqui, né? Sai o peão aqui do centro, aí depois sai o cavalo, né? Geralmente, sai os bispos, aí a gente roca, tira a dama, tira o outro bispo, né? Tira o cavalo. E aí as torres vão ficando esquecidas. Aí, como elas vão ficando esquecidas, lá pro final, geralmente elas estão ainda no tabuleiro. Então, elas são geralmente as últimas peças a serem jogadas, né? Colocadas em jogo. E são as últimas a serem trocadas também. Então, quase sempre os finais de torres, eles são muito comuns, né? Então, a gente vai começar primeiro com esse final. Esse final aqui a gente chama de final de Lucena. Brancas jogam aqui e ganham. Você tem alguma ideia do que fazer para ganhar? Claro que o objetivo é a gente fazer dano, né? Tipo, que é óbvio, né? Mas não é Sim. tão simples assim. O que você jogaria? Nessa, aí tá na minha vez ou tá na As vez brancas das que jogam. pretas? As brancas que jogam. As brancas jogam? Uhum. Sim. O que você faria aqui? Primeiro momento, tentar. Eu provavelmente jogaria rei ou em D, D7 Uhum. ou D8 para já manter protegido esse peão Uhum. Aí tentar promover no próximo. e tentar promover na próxima. Uhum. Caso ele movimente essa torre para né? Uhum. Seja E2, Uhum. eu ainda mantenho protegido. Eu teria uma. Ele poderia tomar, né? Tentar Uhum. tomar a minha dama, meu peão, Uhum. mas eu já tomaria a torre Sim. dele, ele ficaria bem Totalmente perdido aí, né? congestionado aí na partida aí. Aí reitor contra rei você ganha também, né? A gente já sabe dar esse Exatamente. mate, né? Reitor, rei contra rei. Mas a grande questão aqui é que a gente vai ver, por exemplo, aqui a posição 2, que se você ver é praticamente a mesma posição, né? Praticamente a mesma coisa. E a posição. Surpresa, posso mover pra D7 nem D8, né? Só que a torre tá aqui, né? No caso. E a posição 3 também, que é praticamente a mesma coisa também. Ó, é exatamente a mesma coisa, só que a vez sendo das pretas, né? Que é as pretas que vão jogar. Aí você vai perceber o seguinte: se você joga rei para D7, o que acontece? Tá vendo que a barrinha aqui do lado já deu como empate? Viu que já não dá para ganhar mais? Fih. O que é o grande problema aqui? Que as torres aqui. O peão, a gente vai começar pelo peão. A gente vai começar a entender esse final aqui pelo seguinte: esse peão aqui, sempre você vai olhar o peão que você tem, né? Geralmente a gente vai ter um final com torre e algum peão contra a torre, né? Porque for torre contra torre, vai ser empate na imensa maioria dos casos, né? Tipo, só uma torre contra outra torre aqui e os dois reis, né? Então a gente tem que ter um acréscimo aqui do peão, que é a nossa potencial vitória aqui fazendo dama, né? Então esse peão, ele vai dividir o tabuleiro em duas partes, ó. Ele vai dividir o tabuleiro aqui, desse lado e desse lado aqui, certo? Vou fazer de outra cor aqui, verde. E aí a gente vai tentar entender o seguinte: o rei preto, né, o rei defensor aqui, quem está com inferioridade, vai tentar se manter no canto que a gente chama de canto curto, lado curto aqui, ó. Tá vendo que tá do lado curto? Tem só 3 casas aqui, desse lado. Uhum. E esse aqui é o lado longo, né? Tá vendo que ele tem 4 casas aqui desse lado, certo? Como que é o método defensivo para a gente empatar? Aí a gente vai entender esse método defensivo para depois a gente aprender como que ganha. O método defensivo é o rei fica no canto do lado aqui curto, né? Lado curto do peão.
E a torre fica do lado longo. A torre defensiva aqui, que tá tentando empatar, fica do lado longo. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar cheque. Enquanto você estiver em cheque, você não consegue promover, né? E qual que é o grande problema aqui? É que se você ficar perto do peão, vamos dizer que você fica perto do peão, eu continuo te dando cheque. Aí vamos dizer que você tenta aproximar. Se você ficar por aqui, não adianta. Eu vou continuar te dando cheque aqui, né? Aí você não vai a lugar nenhum. Aí você não vai a lugar se você nenhum. for repetir o movimento, vai dar empate. Vai dar empate. Se você tentar ir atrás da torre, pra tentar impedir meus cheques, né? Aí vai acontecer o seguinte. Cheque. Se você aproximar da torre, você perde o peão. Se você ficar perto do peão, eu continuo te dando cheque. Então você já percebe que não tem como evoluir nessa posição, entendeu? Aí você pode argumentar também o seguinte, talvez eu possa vir pra esse lado. Mas se você faz algo desse tipo, é só atacar seu peão, você já vai perder o peão. E aí já era. Tipo, aí você já não tem como ganhar mais nada, né? Vai sobrar torre contra torre. E aí também empata. Mas a ideia que você teve é a ideia correta, vamos dizer assim. A nossa ideia aqui é tirar esse rei da frente do peão para fazer dama. Esse é o ponto. Mas a gente tem que impedir esses cheques aqui laterais, essas torres aqui que vão incomodar, né? Essa torre parece aqueles pernilongos que ficam zunindo na nossa orelha, né? Você gosta de pernilongo? Não, né? Não. Esse aqui é exatamente esse pernilongo. Fica zunindo aqui na sua orelha. Aí você tira aí, continua zunindo. Aí você tira, continua enchendo a paciência. Aí você vai atrás de tentar matar ele, mas se você for lá, a torre pega o peão, então não adianta. Então você tem que ficar por aqui. E aí fica nesse lenga-lenga, né? Vai ficar nisso aqui pra sempre. Se você afastar muito do peão, aí onde que dá os problemas, né? Se você afastar muito do peão, daqui a pouco ataca esse peão e você perde, né? Tipo, vamos dizer que você afasta muito aqui do peão. Aí eu ataco seu peão e já era, né? Ó, o time tá dando derrota. Incrível. Como que eu vou... porque eu vou aproximar o rei aqui ainda, né? E depois eu vou fazer a técnica vencedora. Que é o que a gente vai aprender daqui a pouco, né? Que aqui a gente vai conseguir usar a técnica pra vencer, né? Mas vamos lá, aprender como é que a gente vai vencer aqui. Mas aqui também era só continuar dando cheques, né? Tipo, cheque. Ó, certo. Então vamos lá. O que a gente faz aqui então? Nós temos que tirar esse rei da frente, né? E impedir os cheques de torre ao mesmo tempo. Aí você fala assim, nossa, mas parece quase impossível, né? Tipo, eu precisaria de alguns lances aqui pra fazer isso, né? Então nós vamos começar da seguinte forma. Primeiro a gente vai dar cheque, tá? Esse é o primeiro lance, a gente dá cheque. O que a gente vai conseguir com isso? Nós vamos conseguir afastar ainda mais esse rei do nosso peão. Isso vai ser importante pra gente conseguir finalizar daqui a pouco. Aí você fala assim, tá, vamos analisar aqui agora. Se ele joga, por exemplo, rei aqui, ou rei aqui, aí nós vamos pra nossa técnica vitoriosa, beleza? Vou te mostrar daqui a pouco. Se ele joga ele pra F6, né? Aqui, né? Mas a gente vai ver que esse lance aqui é o lance mais fácil de ganhar, inclusive. Ó, aqui não pode, né? A torre dá cheque e ataca essas casas. Então vamos dizer que rei F6, que foi sua ideia. Rei F6 perde, porque agora você joga rei F8. E aí agora se ele der o cheque, a gente faz dama, né? Pronto, perdeu, né? Ele vai ter que tomar a dama, a gente toma e pronto, ganhamos rei torre contra rei, né? Sim. Então aqui ele não tem como evitar mais a nossa promoção, porque mesmo que ele ataque o peão aqui também, a gente faz dama e já era também. Ele vai ter que tomar, a gente toma e pronto, ganhamos com a torre, né? Então rei F6 não é uma boa ideia não, porque a gente tem esse rei F8, né? Então a melhor ideia é tentar ir para a coluna H. Vamos dizer que ele vai para H6, por exemplo. Porque agora a gente continua com um problema, que é o seguinte, se eu simplesmente tiro o rei de novo, ele vai dando cheque. Ele vai ficar dando cheques, né? Aqui a gente vai ganhar porque a gente consegue dar a volta pro outro lado e depois fazer a técnica vitoriosa. Mas a técnica mais rápida, depois que ele tira o rei, é a gente fazer uma coisa que a gente chama de ponte de Lucena. Deve que nunca ouviu falar, né? Já ouviu falar disso aí? Ponte de Lucena é o seguinte. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar o rei da frente do peão para fazer dama, certo? Só que a gente já percebeu que quando a gente tira o rei da frente, ele dá cheque, né? Então o que a gente vai fazer? Antes de a gente tirar o rei, nós vamos construir uma ponte para esse rei. Aí você vai ficar mais claro agora. O que a gente faz? A gente joga torre G4. Torre G4 é o lance. Aí você vai falar assim, tá, o que esse lance faz, né?
É simples, vamos entender agora. O que as pretas fazem aqui? Vamos dizer que as pretas jogam, por exemplo, torre D2, para impedir que o seu rei saia para cá, né? Certo. A gente tira o rei agora pro outro lado. Ameaçamos fazer dama, não ameaçou? Ameaçou. Ele dá o Ele dá o cheque. cheque aqui agora, né? Se ele jogar, por exemplo, aqui agora, ele vai perder. Que é só jogar rei aqui, né? E pronto, acabou. Não tem mais cheque. Nós vamos fazer dama no próximo, né? E já é. Então vamos dizer que ele dá o cheque aqui. Aí agora a gente joga pra E6. Ameaçamos fazer dama de novo. Então ele vai dar cheque de novo, né? Certo. A gente joga aqui agora. Ameaçamos mate, inclusive. Ou seja, e vamos ameaçar fazer dama também. A gente tá ameaçando jogar torre aqui, depois fazer dama, coisa do tipo, né? Então vamos dizer que ele dá cheque de novo, né? Aí a gente joga aqui. Aí ele dá cheque de novo. Aí agora você vai entender a torre, ó. Fizemos nossa ponte. Pronto, ele perdeu. Ah, faz sentido. Porque agora a nossa torre constrói a ponte, né? Essa posição a gente chama de ponte de Lucena aqui. Não é bem uma ponte, né? Mas você conseguiu entender, né? A gente faz um bloqueio aqui pra gente fazer dama, né? E agora acabou, né? Ele não tem nada que ele possa fazer pra evitar a nossa dama, né? Se ele tirar a torre, a gente faz dama. Se ele trocar também, a gente toma e faz dama. Então já é. Por isso que era importante também lá no início a gente ter afastado o rei do nosso peão, né? Porque imagina que a gente tivesse feito a ponte direto, né? Vamos dizer que eu fizesse... Vamos fazer, por exemplo, aqui. Vamos dizer que eu fizesse algo assim, né? Claro que aqui ele já poderia jogar esse lance, né? Mas vamos dizer que ele jogasse outro lance aqui. E a gente vai e joga aqui agora. Aí ele dá o cheque. Aí a gente joga aqui. Ele dá o cheque. A gente joga aqui. Vamos dizer que ele dá o cheque. A gente joga aqui. Ele dá o cheque. A gente faz a ponte, não adianta. Porque ele aproxima do peão, né? Realmente. Então, tem que empurrar o rei aham. pra lateral. Isso, então a gente começa. Tá a técnica bem certinha. Então a gente empurra o rei pro lado aqui, né? Lembrando que F6 é jogar F8, né? Então a gente tira o rei de perto do nosso peão e depois a gente constrói a ponte. Depois é só tirar o rei da frente do peão. Aí se ele jogasse torre F2, por exemplo, aqui, impedindo o rei de sair por esse lado, é só sair pelo outro, né? Tipo, dá no mesmo aqui. Aí ele dá cheque, a gente joga aqui. Ele dá cheque, a gente joga aqui. Aí tá na mesma posição de antes, né? Mesma coisa. Cheque, a gente joga aqui. Cheque. Agora a gente joga a torre, né? E já é. Caso lá no início, depois de torre G1 aqui, ó, por exemplo, ele jogasse torre rei H7, você pode fazer a ponte tanto aqui como em G5. Por exemplo, torre G5 também é uma ideia. Aí vamos dizer que ele joga aqui, agora você tira a torre, eu tiro o rei, né? Cheque. Ele só libera uma casa a mais. E aí torre E5 e já era, né? Então deu pra entender o plano ganhador aqui, né? Uhum. Beleza. Esse é um dos fatores importantes que a gente tem que ter em conta. Quando o nosso rei chega na frente do peão, na oitava, né? Com o peão atrás dele. Aí nós vamos construir a ponte. A gente vai tirar o rei aqui com a torre apoiando, né? Beleza, daqui, né? Beleza. Ah, tá. Só pra... Essa posição aqui é diferente daquela outra, porque aqui tem outras formas de ganhar também. Você pode, por exemplo, jogar... Só que a ponte é o método mais, assim, conhecido, sabe? O método mais famoso. E vamos dizer assim, a técnica mais limpa, vamos dizer assim, é essa, né? Mas tem algumas outras técnicas também. Por exemplo, você poderia jogar aqui algo do tipo cheque, né? Primeiro. Esse cheque sempre é bom a gente dar pra já afastar o rei, né? Vamos dizer que ele afasta o rei. E agora um lance que você poderia fazer, por exemplo, seria torre A1. E o plano agora é simplesmente tirar o rei também e fazer dama com o peão apoiado pela torre. Aí você vai dizer assim, tá, e se ele dá um cheque aqui, por exemplo, agora? Agora isso não adianta, porque agora a gente pode ir lá atacar a torre, né? O peão já tá defendido. Eu tava... Era uma coisa que eu ia te falar. Se você, em vez de empurrar o rei... É porque quando eu tava pensando Aqui, você fala. quando você tinha feito a primeira pergunta, né? Desse lance aí, eu primeiro pensei, depois você começou a falar, e eu pensei um pouco melhor. Eu pensei assim, e se eu protejo esse peão aí? Protege o peão, aí você fica livre pra você poder sair, né? Mas se você protege o peão tão rápido assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da situação, né? Se eu reafastar muito, o rei dele aproxima também do seu peão, né? Vou só dizer tipo assim, né? Algo assim. Vamos dizer que se você afasta muito, daqui a pouco talvez ele pode aproximar o rei e conseguir defender, né? De alguma maneira aqui, né? Mas aqui também tá bem ganho, né? Ó, não tem como ele evitar, né? Também já era, né?
Então, assim, torre E1 também é uma forma de ganhar. Torre D1 também é uma forma de tentar ganhar também. Aí, qual que é a ideia do torre D1? É você construir a ponte do lado de cá, né? A torre em D8, né? Tipo, seria uma ponte lateral aqui, assim, né? E depois você tenta tirar o rei e avançar. Mas é sempre bom você dar esse check de início, tá? Tipo, aí depois você começa a fazer isso aqui. Com esse rei longe, é muito mais difícil dele conseguir qualquer tipo de ideia, né? Tipo aqui, por exemplo, ó, a gente afasta o rei. Já afasta o rei de novo. E aí, se ele joga aqui, pronto. Temos a ponte pela lateral, né? Então é uma forma também de vencer, né? Então a gente tem geralmente essas 3 formas de vencer. Mas vai ter algumas posições que não dá pra usar as 3 formas. Aí você vai ter que usar a ponte mesmo de Lucena. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui é uma posição já mais ou menos onde você vai precisar fazer a ponte. Por quê? Porque aqui a torre já bloqueando essa saída aqui do rei e o rei bloqueando a outra saída do rei, como é que você vai tirar esse rei daqui, né? Então aqui já não dá pra ter todas aquelas opções, né? Tipo, torre E1 aqui, você pode tentar usar, né? Mas acaba que você vai ter que dar o cheque e vai ter que tirar o rei daqui fazendo a ponte. O computador diz que tá ganho porque ele entende que você vai conseguir fazer isso depois, né? Ele entende que você vai conseguir voltar na posição e ainda executar a técnica certa. Então ele vai dar como vitória mesmo que esse lance não seja o lance mais preciso do mundo, né? Então aqui o lance mais preciso do mundo é você dar esse cheque, né? A forma mais rápida, né? Porque se ele jogar aqui F8 de novo, aquela mesma ideia, né? Que a gente viu. E se ele jogar pro lado. Aí agora que não dá pra tirar pro esse lado, então agora a gente já joga o torre G4, né? Pronto. E depois a gente tira o rei e faz a ponte, né? Exatamente a ponte Lucena aqui. Ele vai ficar esperando, né? A gente tira o rei. Ameaçou o mate, inclusive. Então cheque. Tira o rei. Cheque. Tira o rei. A diferença é que agora não ameaça mate, mas ameaça ganhar também de todo jeito, né? Se a gente fizer 2 lances aqui, a gente ganha, né? Vamos supor que faz um lance de rei aqui. Você simplesmente joga um lance de torre aqui, e acabou, né? E se der cheque, você joga a torre aqui. Se ele jogar aqui, você joga a torre aqui, né? Se der cheque, você joga aqui. Construímos a ponte meio que de outra maneira, né? Por outra ordem de lances. Mas vai ganhar também, né? Então até aqui tranquilo, né? Ó, essa aqui é a mesma posição, só que você na vez das pretas, aqui eu já te mostrei a ideia de empatar, né? Que é pra gente ver como que empata, né? O rei do lado curto, sempre o peão como referência, né? O peão aqui como referência. Lado curto aqui pro rei defensivo, lado longo pra torre que vai dar cheque, né? E aí a torre fica dando cheque. E aí o pernilongo fica zunindo aqui no ouvido, né? Aí vamos empatar aqui, né? Empata bem fácil aqui, porque você não consegue aproximar, né? Então até aqui, beleza, né? Sim. Ó, essa aqui é uma posição interessante também. O que acontece aqui? As brancas vão tentar ganhar, só que aqui é a vez das pretas. As pretas estão empatando aqui. Mas eu queria ver com você o seguinte: que lance você faria de pretas aqui? Tem vários lances que empatam e alguns lances que perdem, tá? Eu queria só ver qual que é seu feeling aí, né? Sua intuição. Deixa eu ver. A ideia das pretas é não deixar chegar nessa situação aqui, ó. Cadê? Vou pegar aqui posição 1 aqui. Ó, a gente não pode deixar chegar nessa situação, que é com o rei na frente do peão, né? O peão já pronto para promover no próximo e a torre cortando o rei, né? E aí é onde que a gente vai pra ponte. Então, pra gente tentar empatar, a gente não pode deixar chegar nessa situação. Nosso rei cortado e o rei na frente do peão lá na oitava, né? Certo. Por exemplo, aqui, ó. Se as brancas jogarem rei descoberto e avançar, já consegue, né? Talvez jogar essa torre. Não, mas... Essa 4 ali protege tudo. Vamos pensar assim, qual que é a ameaça das brancas? A ameaça das brancas é tirar o rei, dando cheque descoberto, né? Então, e avançar o peão, né? E aí já conseguiu o que ele queria, rei na oitava e o peão na sétima. Pensando, cortar é colocar essa torre em G8. Ah, evitando o plano do rei C8 ali, né? Exatamente. Esse é um bom lance. Esse aqui é um lance que aí empata, talvez ó. Esse é um lance que empata. A barrinha nem se mexeu. Eu tava pensando, tipo assim, então é porque nisso aí, na teoria, você pensa assim, o cara tá de torre, peão, ele já tá bem melhor que você. Uhum. Um empate talvez não seja
Ah, não, já é o empate aqui é uma vitória, né? A gente quer só empatar, a gente tem um peão a menos, né? Só tem a torre, né? O único jeito da gente ganhar seria se o cara entregasse a torre e o peão, mas isso não vai acontecer, né? Exatamente. Que aí, tipo assim, talvez ele protegeria, ele atacaria essa torre, eu só ia dar um outro cheque ali no rei dele, ele protege. Ali eu não vou deixar ele chegar nessa situação aí. Exatamente. Aqui é tão interessante que é o seguinte, tirando esse lance também que você entrega a torre de graça, né? Obviamente. Ó, esse lance empata, esse empata, esse empata, esse empata, esse empata, esse empata. Aí, esse perde, esse perde, esse perde, esse perde por motivos óbvios, né? Esse aqui também por motivos óbvios e esse aqui também perde por motivos óbvios, né? Então, o que a gente vai entender aqui? Qualquer lance da torre que não seja deixando ela aqui na sexta fileira, né? Você vai empatar. Por que não na sexta fileira? Vou te dar um exemplo. Imagina se você joga, por exemplo, torre aqui. O que acontece? As brancas vão usar a seguinte ideia. Primeiro eu vou te mostrar jogando, por exemplo, torre G1, né? Só pra gente ver um lance que empata. Aí a gente vai entender como que empata, pra gente ver por que lances da sexta fileira perderiam, né? Eu acho que eu entendi, talvez. Porque se você coloca... por exemplo, você tinha colocado foi em H6 aqui, H6, né? Ele provavelmente ele moveria o rei pra C8. E você tenta dar um cheque nesse rei aí. Não, mas quando você joga o rei na C8 já é cheque, né? Descoberto, né? Esse que é o problema. Exatamente, tem esse problema aí, já é um cheque descoberto mesmo. Mas a ideia é o seguinte, né? Vou pegar o torreão aqui só pra gente ver. Tipo aqui, ó. A ideia é o seguinte, rei C8, né? Cheque. Joga rei B6. Aí você joga agora C7. E o plano é agora a gente construir a ponte, né? Aqui, basicamente, se o rei sai da frente aqui, o peão promover já era. Mas aí agora tem um lance que é rei C6. Esse lance é interessante. Por quê? O plano branco, agora, pra ganhar, seria jogar rei B8. Porque se você toma, eu faço dama. Ganhei, né? Por isso que a gente já viu também que rei dama contra rei torre, né? Uma das coisas que a gente viu foi isso, né? Esse final. Então aqui tá ganho. Sim. Só que quando joga rei na B8 aqui pra poder fazer a dama no próximo, mesmo você tomando a torre e faz dama, as pretas têm essa ideia, foi o cheque. E agora é o seguinte, agora se o rei afastar da torre, aí agora a gente ganha de preta, né? A gente toma a torre e ganha o peão depois. Então ele tem que voltar o rei pra cá. Só que se ele volta o rei pra cá, a gente volta a torre pra lá, pra onde a gente tava, né? Tipo, pra G1, pra H1, que seja. E aí ele não tem plano ganhador, não. Mesmo que ele faça de novo esse lance, a gente volta o cheque de novo e ele não tem plano ganhador. Ele aí faz sentido também, dependendo se ele tiver, tipo assim, ele tá em G1, G1, G3, né? G2, G3. Exatamente, o plano é o mesmo aqui, né? G3, G5, né? Só que aí, por que então na sexta não funciona, né? Porque se eu jogo torre H6, ele vai fazer a mesma coisa. Rei C8 check, B6 aqui, rei C6 aqui. Eu jogo agora rei B8, e aí, como é que você vai dar o cheque? Exatamente, não tem como. Então você não tem como passar a torre por cima do rei pra dar o cheque. Então aqui você perdeu. Não tem o que fazer. Aqui o menos pior agora é tomar a torre e deixar o cara fazer a dama e tentar defender isso aí. Mas não dá, né? Vai perder. A gente já viu que perde no longo prazo, né? Então, uma coisa importante que a gente pode aprender dessa posição aqui... Wesley, mas calma aí, volta lá, só pra eu ver um pouco daquela posição. No H6 aqui? H6, RC8, RP6, C7, RC6 e RB8, né? Só pra eu entender o negócio aqui. Não. Você queria dar o cheque aqui? Não. Se você dá o cheque, ele só protege. Só. Não, faz dama também. Faz dama contra cheque, né? É interessante, depois o rei defende, né? Ó, você dá cheque. Aí eu faço dama contra cheque, né? Te dou cheque também aqui, eu tacando sua torre. E quando você toma, ele toma já defendendo a torre, né? E aí você perde. Mas aqui o que a gente pode aprender então disso aqui é como que a gente sempre tem que ter à disposição os cheques laterais, né? A gente tem que ter espaço para dar cheque. Então, por exemplo, aqui, um problema do torre H6 aqui que a gente viu é que você não tem espaços para dar cheque porque seu próprio rei impede seus cheques, né? Aqui. Então, se você tivesse em qualquer outra casa dessa fila, da coluna, você conseguiria dar o cheque, né? Então, a gente consegue entender como que a gente sempre... Opa, não estava em H6. A gente percebe como que a gente sempre precisa ter um caminho livre para dar os cheques. Igual a gente viu lá no exemplo anterior, ó. Aqui, né? Vou voltar lá na posição inicial.
O caminho da torre preta, ele tá livre pra dar cheque no rei branco, né? Pra ficar dando cheque, né? Agora, se o rei preto... Aí é por isso que o rei preto aqui, ele tem que estar do lado curto. Porque se o rei estivesse aqui, imagina como que eu ia dar cheque. Aí vamos pegar pra perceber. Acho que você vai conseguir entender a lógica. Imagina o seguinte. Imagina que esse rei estivesse em B7, né? E a nossa torre estivesse de cá, né? Só pra você entender o raciocínio. O rei agora estaria do lado longo aqui do peão, né? E a torre estaria do lado curto, certo? Certo. Qual seria o grande problema? Se você daria o cheque aqui. Imagina que torre H8 cheque, né? Eu jogaria rei aqui. Em F7. Ó, eu jogaria rei F7. Se eu jogaria cheque aqui. Eu jogaria, por exemplo, rei F8, né? Se jogaria em torre H8 cheque de novo. Eu jogaria rei G7. E você já perdeu a torre. Tipo assim, você já não consegue dar o cheque mais. Porque eu afastei o suficiente do meu peão e consegui atacar sua torre. Que é o que não acontece aqui, ó. Como que tem muita casa disponível entre o rei e a torre e o peão, né? Eu não consigo, ao mesmo tempo que eu atacar a sua torre, defender o peão, né? Ficar ali perto do peão. Agora, se fosse o contrário, se fosse a torre aqui e o rei aqui, tem pouca casa pra você dar cheque, né? Distância entre o rei e a torre. Então eu jogo, por exemplo, torre H7, eu jogo um rei F8, torre H8, eu jogo um rei G7. Pronto, já ataquei sua torre, tô perto do peão ainda. Então aquelas ideias de quando o rei afasta muito, você ir lá atacar o peão também não vão funcionar, porque você pode até atacar o peão, eu consigo aproximar com o rei, né? Então não funciona. Então você precisa estar sempre com muita casa disponível entre o rei e a torre e livre do seu rei próprio aqui, para o seu próprio rei não te atrapalhar, né? Sim. Ó, essa aqui é a posição 5, né? Essa posição chama posição de Philidor, né? A gente já viu. O Philidor tem aquela posição lá do rei-dama contra a torre, né? Também. Sim. Esse cara era um gênio, né? Assim, esse cara tem abertura com o nome dele, tem várias posições finais, que é final de Philidor, tem várias coisas. E aqui é interessante que ele aprendeu um método aqui bem fácil de empatar, ó. As brancas jogam aqui... Não, as brancas não. As pretas jogam aqui, né? E a posição tá empatada. O que as brancas querem fazer? Basicamente, aproximar o rei, dar mate, né? Ou avançar o rei e o peão aqui, tentar dar mate, coisas do tipo, né? Uhum. Como que a gente empata essa posição? O que você faria de pretas aqui? Tem vários lances que empatam, tá? Mas assim, tem uma técnica bem limpinha que é bom a gente conhecer, que é a mais fácil de todas, assim, pra empatar. Pra empatar? Uhum. O jeito mais fácil de empatar aqui possível. O que você acha? O que você faria? Não sei, às vezes B6? Torre B6? Oi, perfeito, esse é o lance. A gente tem que pensar o seguinte. Lembra quando eu te falo assim? A gente sempre tem um plano, né? Sim. E muitas vezes o nosso plano é simplesmente não deixar as brancas fazerem o plano dela. Tem horas que nosso plano é simplesmente esse. É falar assim, o que o cara quer fazer? Ah, ele quer fazer isso? Então eu vou atrapalhar o plano dele. Basicamente é isso. Então o seu plano se torna não deixar seu adversário fazer o plano dele. Então o plano branco aqui é simplesmente aproximar o rei, né? Aproximar o peão e dar mate, né? Avançar o rei, tipo, ameaçar o peão aqui, promover, coisa do tipo. Então você joga o torre B6. Agora você vai ver que as brancas não tem plano mais. Não tem mais plano. O objetivo dele é ficar com o rei nessa linha, na oitava linha aí. As pretas, você fala? Não, nas brancas, né? O objetivo dele é colocar ele. Teria que chegar aqui, né? Com o peão ali, né? Atrás, né? Uhum. O peão poder condicionar o peão a virar a rainha aí. Isso, exatamente. E torre B6 é um lance incrível, por quê? Ele já impede seu rei de aproximar. O rei não entra em xeque, né? Então o rei branco já não passa por essa fila aqui. Aí vamos pensar o seguinte: o objetivo de xadrez é dar checkmate, não é? Isso. A torre sozinha dá checkmate? Não. Não. Se esse rei nunca chegar na sexta fileira, tem como eu tomar mate? Não. Não. Então se esse rei nunca chegar aqui, eu nunca tomo mate. Então beleza, nós já entendemos o primeiro raciocínio. Aí vamos dizer que ele faça um lance com a torre, né? Vamos dizer que, sei lá, a torre H7. O que você faz? É só você ficar passando a vez. Sempre passe a vez na sexta fileira aqui com a torre. Claro que não entregando ela de graça, né? Obviamente, né? Então aqui no caso torre A6, torre C6, né? Passa a vez aqui, né? Wesley, se ele né, uma posição como essa aí, se ele avançar o peão? Não, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver que é exatamente isso que a gente vai fazer mesmo. Aí vamos dizer que o time passa na vez.
Só pra não avançar o peão. Porque na hora que ele avançar o peão, aí é empate morto de vez. Esse que é o problema. Então aqui a gente vai ficar esperando, né? A gente fica aqui na cesta, passando a vez. E quando ele estiver passando a vez de torre, a gente passa a vez de torre. Aí se ele tiver cheque, aí você joga o rei pra frente. Pronto. Né? Não dá nada. Aí se ele tiver cheque de novo, você joga aqui de novo. Então, beleza, daqui, né? Vamos dizer que ele cansa, né, de ficar fazendo isso, né? Porque vai ficar indo e voltando e não vai conseguir nada. Vamos dizer que ele canse e avance o peão, que é a única coisa que ele pode fazer. Porque avançar o rei não tem como, né? Sim. Avançou o peão. O que a gente faz agora? Lembra que a gente viu lá da torre dando cheque pelo lateral? A torre pernilongo ali? Uhum. Quando o peão avança, o rei, ele não consegue mais se esconder. Ó, vamos imaginar o seguinte. Aqui, vamos dizer que eu pegasse aqui minha torre, lá na posição inicial, né? Só pra ficar bem claro aqui a ideia. Na posição inicial. Se eu ficasse dando cheque aqui, o que vai acontecer? Ele vai se esconder atrás do peão, certo? Ao mesmo tempo que ameaçou o mate, né? Aí a posição já era, né? Vai dar ruim. Exatamente. Mas quando eu jogo esse lance e ele joga aqui, onde que esse rei vai se esconder agora? Dos meus cheques? Ele vai ter que se esconder em F6 depois. Então, mas quando ele avançar o peão, o que a gente faz? Joga a torre lá embaixo. Ele jogou aqui, ameaçou agora mate em 2, né? Cheque. A gente vai ter que voltar a torre. Cheque mate, né? Sim. Então o que a gente faz? Cheque. É. E aí pronto, cheque aqui até o infinito, tá? Cheque aqui até o infinito. Todo lugar aqui é força da cheque. E aí, ó, ele não consegue esconder mais, porque o peão que antes dava a casa pra ele esconder, agora não dá mais, entendeu? Então, realmente. Cheque. Aí você pode falar assim, e se ele for atrás da torre? Não dá tempo, né? Aqui ele já é obrigado a voltar pra cá, senão ele perde peão. Se ele vier aqui, você muito longe. Exatamente. Tá muito longe. Por isso que precisa estar sempre com muita casa disponível. Porque se tivesse... Vou dar um exemplo, né? Imaginar que aqui. Avançou o peão aqui, né? Avançou o peão. Não, vamos dizer que aqui avançou o peão. Se a gente ficar muito próximo do rei, mesmo aqui ainda vai empatar, mas estou dizendo assim, com poucas casas, o que acontece muitas vezes? Ele consegue, ao mesmo tempo que ele mantém a defesa do peão, ele consegue já atacar a torre. Aí é onde dá problema. Mas quando você está muito longe, né? Não tem o que fazer, né? Se eu tivesse aqui embaixo... Aqui, né? Se eu estiver aqui embaixo, eu não tenho o que fazer. Olha quantas casas que a gente está de distância, né? Sim. É muita casa de distância. Então é só dar cheque até o infinito e já era, né? Empate. Aqui o cara não tem opção. Ou ele continua próximo do peão e você continua dando cheque nele, ou ele entrega o peão e já empata de vez. Beleza, tá aqui? Beleza. Então, essa técnica é bem limpinha. Então você joga, por exemplo, chegou no final de peões aqui. O cara tem uma torre contra um peão. Você tem um peão e o cara tem você só tem uma torre e o cara tem um peão ainda. Já joga a torre aqui na terceira fileira. Pode ser lá no início do final. Joga a torre por aqui, né? Pra cortar o rei lá quando o rei chegar lá em cima. E fica esperando. Traz o rei pra frente do peão aqui também e fica esperando. Aí só você ficar fazendo lance de espera. Tipo, torre A6, torre B6, torre A6, torre B6. Até ele avançar o peão. Quando ele avançar o peão, né? Você vai cansar ele. Avançou o peão, torre lá embaixo e cheques por trás aqui. E pronto, é bem fácil de empatar. Beleza, tá aqui? Beleza. Então vamos lá agora. Ó, parece a mesma posição, só que agora o rei que tava na quinta avançou, né? O rei tá na sexta. E a posição mudou, né? A posição antes era assim, né? Sem o rei ter avançado. Agora o rei avançou. Beleza, vamos pensar o seguinte. Agora, torre B6 não funciona. Porque agora ele avança o peão defendendo, né? Sim, sim. Ó, se a gente der cheque aqui agora, ele joga esse e agora você perdeu. Tipo, ameaçou o mate em 2 aqui. E não tem tempo de você voltar lá pra dar cheque, que ele te dá mate antes, né? Ó, cheque. E mate, né? Então não tem tempo pra isso. Então vamos pensar o seguinte. Qual que é o nosso plano? O nosso plano aqui é evitar o plano das brancas de novo. O que é o plano das brancas? O que as brancas querem fazer aqui? O que você acha que as brancas querem fazer? Deixa eu raciocinar. Nesse caso aí, já que ele vai avançar o peão de qualquer maneira, tentar evitar essa subida da torre. Às vezes colocar em B8, eu não sei. Mas se você joga em B8, vai acontecer o mesmo problema
a posição anterior. Porque, por exemplo, se você joga torre B6 e eu jogo E6, eu ameacei Marte agora, eu ameacei. Ameaçou. Qual que é o único lance que você tem pra fazer pra defender? Tipo, você tem alguns lances, mas por exemplo, aqui você vai perder também, vai tomar mate. Se você vier pra cá, eu te dou cheque, e seu rei vai ter que afastar muito do peão, você vai perder também. E se você jogar a torre aqui pra evitar o mate, você vai acontecer a mesma coisa que a gente tá vendo agora. Vai acontecer a mesma coisa se você jogar a torre B8 e eu jogar E6, ó. A posição é a mesma, né? Eu jogo E6 e a posição tá na mesma, e você vai perder. Sim. Mas o plano branco é avançar o peão. Só que olha que interessante. Xadrez é muito interessante porque o plano branco é avançar o peão, mas se você faz um lance de espera, claro que esse lance aqui é horrível, só ilustrando a ideia. O plano branco não é avançar o peão direto. Porque se avançar o peão direto, o que acontece? Cai naquela posição que a gente viu, dos cheques laterais aqui, ó, cheques por trás aqui. Ele não tem o que fazer. A gente vai dar cheque aqui até infinito. E não tem como ele aproximar da torre, né? Porque a gente ataca o peão. Então, avançar o peão precipitadamente também empata. Então, o que ele quer fazer? A torre tá aqui. O que ele quer fazer? Ele quer dar cheque aqui pra obrigar o rei a vir pra cá, né? E quando o rei estiver aqui, ele vai dar cheque. Porque aí ele consegue avançar o peão duas casas. Tipo assim, praticamente duas casas, né? Aqui e aqui, né? Já. Então, se a gente faz um lance de espera aqui, por exemplo, ele já vai jogar torre cheque. Cheque. Aí já consegue dar cheque aqui pra tirar nosso rei daqui, né? Cortar nosso rei. Vamos dizer que cortou nosso rei aqui. Aí ele simplesmente tira a torre. Nosso rei ficar cortado. E agora o plano dele é simples e avançar. Né? Avança e avança já dando. E nosso rei já não aproxima mais, né? Mesmo que a gente faça alguma coisa com a torre, vai cair naquela posição que a gente acabou de ver, ó. Avança o peão, o rei, né? Vamos dizer que a gente fica esperando. Avança aqui, a gente vem. E aí você já lembra o plano, né? Ó, cheque. Se ele vier aqui, a gente joga aqui, né? E se ele afastar, ponte de Lucena. Ó. Então olha como que as posições vão ficando iguais, né? Vai levando uma coisa para outra. Então essa é a ideia, né? Ele quer dar cheque e depois dar cheque. Então como que a gente impede isso? Vou deixar você pensar um pouquinho. Pior que agora eu não consegui pensar. Ó, o cheque aqui não tem nada que a gente possa fazer para impedir, porque tipo, a gente não vai jogar a torre aqui porque a gente perde, né? Por causa do peão aqui, né? A gente vai ver como é que ganha quando faz a defesa passiva. Esse aqui é o que a gente chama de defesa passiva, né? Ficar esperando pela oitava aqui. A gente vai ver como é que ganha daqui a pouquinho. Então esse cheque aqui não tem como a gente fazer nada contra isso. Mas a gente consegue impedir que ele dê o segundo cheque dele, que é com esse peão aqui. A gente consegue impedir que ele dê esse cheque aqui. Como que a gente faz isso? A gente joga a torre atrás do peão. Ataca o peão. Porque se ele der cheque, eu jogo aqui. Ele não pode dar esse cheque, eu tomo o peão. É. Então aqui ele não tem um plano ganhador mais também. Porque, vamos dizer que ele der cheque aqui, eu volto o rei pra cá. Se ele der cheque de novo, eu volto o rei pra cá. Se ele der cheque lá de novo, eu volto o rei pra cá. Beleza, então aqui a gente já viu que não adianta fazer nada. Aí você pode argumentar o seguinte, tá, mas e se ele avança o peão? Né? Aí a gente já viu isso, né? Avançou o peão, cheques infinitos aqui, né? Sim. Cheques aqui até o infinito. Beleza. Então não adianta dar cheque para a torre, não adianta avançar o peão. Então, uma das ideias pode ser tentar jogar aqui, para ameaçar mate. Né? Mas aí o que a gente faz? Temos que tirar o rei daqui para não tomar mate, né? Jogar a torre aqui na frente não adianta nada, né? Porque, ó, aí a gente vai pro final de rei e peão que a gente já viu também, porque a gente dá cheque, tem que voltar a torre, troca as torres. Lembra a casa crítica? Ó. Não. Já era, perdemos, né? Então voltar a torre não. Tipo assim, tentar defender o cheque mate com a torre não é uma opção, não. Então a opção é mexer o rei, né? Para um dos dois lados. Porque e aí, pra que lado que eu jogo? O rei, então. Vamos ver se você lembra, que a gente já conversou. O peão divide o tabuleiro em dois, né? Pra onde você tem que ir com o seu rei? Poxa, eu iria pro lado maior. Não!
Menor? Lembra que seu rei do lado curto e sua torre do lado longo, para dar os cheques laterais, lembra? Seu rei sempre do lado curto do peão, para não atrapalhar sua torre, porque quando ele tentar, vamos dizer que ele joga, por exemplo, sei lá, cheque, e tenta tirar o rei aqui. Aí o que você vai fazer? Vai dar os cheques do lado longo. Só que aqui, ó, por exemplo, aqui tá muito, muito perto. Então o que a gente faz aqui? Dá cheque aqui, ó. Pra obrigar ele a enfiar na frente do peão. Enfiou na frente do peão. Aí agora, vamos pro lado de cá. Aí, ó, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado, ó. Tem que tá perdendo o jogo, né? Então, ó, rei D6. O que ele tá ameaçando? Querendo avançar o peão, né? Tentando fazer esse tipo de coisa. Então o que a gente faz? Aproxima o rei. Nunca deixa ele dar esse cheque. Nunca deixa ele dar esse cheque. Porque agora ele não tem opção. Vamos dizer que ele joga torre A7, volta o rei para E8 de novo. Avançar o peão, cheques infinitos, né? Empata. 10 cheques aqui de novo, volta o rei para cá de novo. Não adianta nada. Voltar para cá, volta o rei para F8. E pronto. E aqui vamos empatar bem tranquilo, né? Então vamos dizer que dê cheque aqui, joga aqui. Ele tenta afastar, você aproxima de novo. Sempre evita o plano. Evitou o plano das brancas, você empata bem fácil, ó. Cheque, rei A8. Tá vendo que não tem plano? Verdade. Avançou, cheque infinito. Veio pra cá, rei do lado curto. Não tem opção aqui. Ele não consegue nada aqui. Aí vamos dizer que ele joga, por exemplo, torre pra cá. Pra tentar, sei lá, né? Tentar dar cheque, tentar afastar o rei do lado de cá, né? Aí o que a gente faz agora? Uma das opções, como o rei tá do lado curto, o que a gente pode fazer? Os cheques laterais. Só que por outro lado. Por isso que o nosso rei tem que estar de lá, né? O nosso rei tem que estar do lado de cá. Porque aí a torre fica livre pra dar cheque do outro lado. E aí o rei não consegue aproximar da torre sem perder o peão. Então, ficou claro até aqui, né? Ficou. Beleza. Ó, agora a gente vai ver a defesa passiva. Nós vamos ver que isso não funciona. Que é o que aconteceu ali, né? Que é o que acontecia aqui no... Se eu fizesse, por exemplo, torre B8. Que é ficar defendendo aqui passivamente, ficar esperando aqui, né? Muitas vezes a gente consegue ficar esperando. Mas aqui não funciona, né? Porque aí a gente vai ver que a defesa passiva aqui não funciona. Tá vendo? É a mesma posição, só que coloquei peão de dama aqui, né? E ele fez passivo. Certo. Aí você vai entender o seguinte. Defesa passiva é isso aqui. É o que a gente chama quando a gente vai botar a nossa torre e o nosso rei na oitava e ficar esperando aqui o avanço das brancas, né? Você pode começar essa defesa passiva desde o início. Tipo, começou o final. Vamos dizer que... Tá lá, começou o final aqui. Vou pegar, por exemplo, aqui. Começou o final. Não, aqui nós já colocamos uma posição mais avançada, né? Pegar essa posição, por exemplo, aqui. Você pode já iniciar a defesa passiva já direto, né? Claro que você tem que olhar quando vai funcionar, quando que não vai. E aí, qual que é a sua ideia? É simplesmente ficar esperando, jogando... Vamos dizer que eu jogo aqui. Simplesmente você vai ficar jogando torre C8, torre A8, torre B8, torre C8. Assim. Claro que a gente vai ver quando que funciona e quando que não, né? Mas basicamente isso, né? Jogando a oitava e fica esperando. Então vamos entender aqui a defesa passiva agora. Ó, a defesa passiva. Quando que ela funciona e quando que ela não funciona? Contra peão de cavalo. Ó, vou colocar aqui de vermelho. Peraí, colocar aqui. Opa. Aí. Ó, contra peão de cavalo e peão de torre, a defesa passiva funciona. Então vou colocar de verde, melhor, né? Contra peão de cavalo de torre, a defesa passiva funciona. Você consegue empatar. Basta você jogar a torre na oitava e o rei na oitava e ficar esperando. E não acontece nada. Você não vai perder esse final. O peão, vamos dizer assim, começou o final. O cara tem um peão aqui, um rei aqui e uma torre aqui, por exemplo. Você pode simplesmente jogar seu rei, sua torre na oitava e ficar esperando. E ficar passando a vez. Tipo, torre G8, torre H8, torre F8, torre G8, torre F8. Tipo assim, basicamente você joga as duas peças na oitava e espera. Você não vai perder esse final. Então é muito fácil de empatar, né? Basta você jogar as duas peças lá na oitava e ficar esperando. Fazendo lance de espera. Vai e volta 14. Pra lá, pra cá, né? Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E empata. Contra, então, peão de cavalo de torre, empata. Contra peões de bispo, vou colocar de vermelho aqui agora, de bispo, de dama, de rei e de bispo aqui do outro lado, você perde. A defesa passiva perde. Então só faça a defesa passiva contra peões de cavalo de torre, tá? Aí a gente vai entender então por que não funciona contra os outros peões, né? Qual que é o plano para ganhar aqui de brancos?
Brancas jogam aqui. O que você jogaria de brancas? A gente vai tentar ver como é que a gente ganha essa posição. De brancas? Uhum. Tá passivo. Aí. Eu não sei. Ó. Como que a gente ganha essa posição? Basta a gente ameaçar mate lá do outro lado. Aqui ele defendeu, não defendeu? Sim. Joga pro outro lado. Ameaçamos mate, né? Tipo, ameaçou checkmate. Mexeu o rei pra cá, mate também. Então, mexer a torre agora pra qualquer lugar, mate. Mexer a torre pra cá, né, mate. Então, tipo assim, aqui o único lance é RB8, né? O único lance faz sentido. Né? E aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente dá cheque. E agora as pretas têm duas opções, né? Se jogar o rei pra C8, a gente ganha da seguinte forma. Cheque. Ele só tem aqui. Cheque. Ele só tem aqui. Aí troca as torres. E acabou. Dama e acabou, né? Então vamos dizer que... Vou colocar aqui desde o início, então, né? Então vamos dizer que eu joguei torre aqui A7, rei B8, que é o único lance que faz sentido. Dou cheque aqui agora. Então rei C8 a gente já viu que ganha bem fácil, né? Cheque, cheque aqui, trocar as torres e ganha. Então ele tem que jogar rei A8, certo? Certo. Aí agora como que a gente ganha isso? A gente corta o rei, ó. A gente cortou o rei, para esse rei não aproximar. E como esse rei não aproxima mais, a gente vai para fazer nossa ponte de Lucena. Basta a gente avançar o rei, avançar o peão e fazer dano. Vamos dizer que as pretas tentam fazer alguma coisa. Tipo, não tem praticamente nada que possa fazer, né? Inclusive, se você tenta fazer, sei lá, trocar as torres aqui, você já leva mate em 1, né? Já é mate. Então vamos dizer que você tente, sei lá, tentar evitar que o peão avance. Eu jogo aqui, ameacei mate. Ao mesmo tempo que eu ameacei avançar o peão. Porque você tá perdido também, né? Não tem nem como evitar o mate aqui em A1, né? Tipo, você vai ter que entregar a torre aqui em 2 lances. Jogar aqui não adianta, pegou mate. Jogar aqui não adianta, que eu jogo aqui. E agora, além da promoção, no futuro você ainda tá tomando mate também, então não tem nenhuma defesa aqui. Então, com o rei cortado aqui, a posição é um desastre, né? Sim. Se você der um cheque aqui, eu jogo aqui. Aí vamos dizer que você tenta vir pra cá. Aí, beleza, quando chega nessa posição aqui, a gente já sabe o plano, não sabe? Qual que é o plano? Avança o rei. Pode ser até pra cá também, né? Tipo, avança o rei. A ideia é avançar o peão depois, né? Tipo, avançar o peão. Vamos dizer que ele deu cheque. Você joga aqui. Aí vamos dizer que ele espera, pra não deixar você sair. Aí você lembra o que faz agora, né? Ponte Lucena. Joga aqui. Ele espera. Você tira o rei. Tira o rei. Joga. Aí já pode jogar até tornar na frente. Isso, joga tornar na frente. Pronto, né? Construímos a ponte e já era. É mesmo. Então, tipo assim, é sempre as mesmas coisinhas, né? Tipo, uma posição vai levando pra outra, né? É sempre o mesmo jeito de ganhar. Aí você fala assim, tá, mas por que então contra peão de cavalo de torre a defesa passiva funciona, né? Vamos perceber isso agora. Ó, peão de cavalo, né? Por que a defesa passiva funciona? Eu ficar esperando aqui, tipo assim, eu simplesmente fico passando a vez pra cá e pra cá, vai empatar. E as brancas não tem plano pra ganhar. Porque não tem como a torre passar pra cá, ó. Tá vendo? A torre precisava passar pra esse lado aqui pra dar cheque, né? Sim. Então vamos dizer que eu faça talvez torre aqui. Não é suficiente isso aí pra poder... Eu não ameacei nada. Ó, eu fico esperando. Não tem uma ameaça aqui. É. E aí você pode pensar assim, ah, mas e se avançar o peão pra ameaçar aqui, né? Aí quem perde é as brancas. Dando chequezinho. E aí tomar a torre e o peão, né? Aí se o cara jogar o peão na B7 aqui, ó, você tá num campeonato. O cara joga, por exemplo, aqui. Aí você joga, fica esperando. Aí o cara joga B7, aí você dá um abraço nele, né? Tipo, o cara consegue, em vez de empatar, perder uma posição onde só ele tinha chance, né? Alguma chance de tentar ganhar, né? O cara consegue perder a torre e o peão ao mesmo tempo, né? É. O cara conseguiu perder a torre e o peão.
Então a defesa passiva no peão de cavalo funciona. E contra o peão de torre também é a mesma coisa. Acho que eu nem coloquei. Coloquei peão de torre. Contra o peão de torre também é a mesma coisa. O seguinte, né? Não tem plano também aqui. Se você joga um lance como esse aqui também é a mesma coisa, né? Você conseguiu perder, né? Aí tem que afastar. Então não tem plano. Então contra peão de cavalo e de torre, basta você colocar o rei lá na oitava e esperar que ficar passando a vez. Joga. E pronto, não tem como fazer nada. Não dá pra fazer nada. Beleza até aqui? Tranquilo. Ó, essa é uma posição interessante. Que é o seguinte. As brancas vão ganhar. Qual que é o plano aqui das brancas? Simplesmente tirar o rei, né? Tirar o rei e fazer dano. Só como que a gente tira o rei com essa torre aqui cortando o rei, né? É verdade. E aí? O que a gente faz? Com o rei cortando... Não, com a torre pedindo o rei de sair aqui. Isso aqui a gente vai quando a gente chega com o peão na sétima, né? Peão de torre na sétima. Porque se fosse qualquer outro peão, era fácil, né? O rei sai pro outro lado, né? Nesse caso aí ele tem menos... Ele não tem casa na lateral esquerda aqui. Deixar você pensar qual seria o plano. O que você quer fazer com as brancas? Finais tem muito isso. É uma coisa que a gente pode aprender muito dos finais. É que na abertura e meio jogo, geralmente a gente vai calcular o lance, né? No final não é bem um cálculo. É cálculo também, mas tem muito a ver com o plano. Você tem que elaborar um plano, uma ideia para poder executar, né? Então é tipo aqui, uma ideia. Onde você quer que a torre esteja, onde você quer que o seu peão, o seu rei... Tipo assim, essa que é a ideia. Você tem que tentar criar um plano para isso, né? Pra você conseguir tirar esse rei daqui, né? Porque como que esse rei vai sair daqui, né? Não dá pra fazer ponte, nesse caso aí, pelo fato de ter esse lado aí. Não dá pra fazer a ponte porque o rei não consegue sair pro outro lado, né? Se você fizer a ponte, você teria que ter como jogar, sei lá, a torre aqui e conseguir tirar o rei daqui, né? Mas não dá, né? Onde você precisa chegar com a sua torre? Pro seu rei conseguir sair de lá. Tentar pensar dessa forma. Pro meu rei sair de lá... Onde você precisa chegar com a sua torre? Porque você tem que ajudar seu rei com a sua torre, né? Você não tem outra peça, né? Não. Aí não tem outra opção, é só movimento de torre. Isso, então onde que sua... exatamente, que você nem tem como mexer nem o pior é o rei, né? Em nenhum momento, né? Então, tipo, o que você quer fazer com a sua torre? Onde você tem que chegar com a sua torre pra você conseguir tirar esse rei daqui? Pra você poder tentar promover o peão. Calma aí. Às vezes, se eu tentar empurrar esse rei dele pra a direita. Mas você não consegue, porque tipo, você quer tentar dar cheque, ele vem pro lado de cá, né? Esse é o problema. Tipo assim, só teria opção se ele fosse meu... se você fosse muito amigo, ele ia falar assim, eu vou pra cá, né? Tipo... Não, nem isso, tipo assim, ele... não, é isso, só... teria que ser muito amigo, ou jogar o rei pra cá por vontade própria, ou tipo assim, vou tirar toda daqui pra você poder tirar seu rei e fazer dama, né? O pior é que eu não sei como é que vai fazer ele tirar essa torre daí. Você tem que chegar com sua torre em B8. Porque aí você ataca a torre dele. Porque se ele trocar as torres, aí você toma de peão e faz dama. Aí você ganhou. E aí ele tem que tirar a torre daqui, né? Porque a torre vai estar atacada. Realmente. Então, agora a grande questão é o seguinte. Como que a chave pra esse final é você conseguir chegar com sua torre em B8 antes que esse rei dele chegue na coluna C? Porque se o rei dele chegar na coluna C também, quando você jogar a torre B8, ele simplesmente joga a torre A1 e pronto, fica nisso, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Imagina que a gente faça algum lance assim, né? Só pra ilustrar a ideia. Claro que eu tô entregando a torre de propósito, tá? É só pra ilustrar a ideia, né? Chegamos aqui sem o rei chegar na coluna C. Esse que é o grande problema, né? Tipo assim, essa que é a grande ideia. Agora vamos tentar chegar por aqui, assim, né? Só pra ilustrar aqui o plano, né? Tipo, passar uma vez aqui com a torre. Tipo aqui, Chegamos com a torre em B8, mas o rei tá na coluna C, né? É o que eu queria mostrar. Basta jogar um lance assim, e você não tem progresso. Você não tem o que fazer aqui. Porque você pode até tentar tirar o rei daqui, né? Vamos aqui.
Você tenta tirar o rei daqui. Eu jogo. E aí você consegue tirar o rei, que é o que você queria. Mas se eu jogo um lance assim, você também consegue tirar o rei, que é o que você queria. Então, onde que tá o grande X da questão? É você manter esse rei preso aqui. Você tem que tentar manter esse rei de uma forma que ele não consiga sair. Porque você pode até tentar sair, mas aí eu te dou cheque. Aí você não consegue vir pra coluna C, né? Então vamos dizer que você volte pra cá. Eu te dou cheque de novo. Aí lembra dos cheques lá por trás aqui, né? Sim. Ó, cheque. Cheque. E aí você tem que ir lá defender o peão. Cheque. 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 Você escondeu de novo. Mas aí a gente tá na mesma, né? A gente tá na mesma, você não conseguiu nada. Mas aqui dá pra ganhar porque a gente consegue chegar com a torre lá em B8, né? Então vamos lá, né? Não basta chegar com a torre em B8, né? Então vamos dizer que aqui, por exemplo, ó, eu jogo por ele torre C2. Meu plano é jogar torre C8 e torre B8, né? Então vamos dizer que eu jogo aqui, torre C8. Ele joga aqui, torre B8. Conseguimos o primeiro passo do plano, ó. Chegamos com a torre... Vou até deixar os lances aqui pra você. Chegamos com a torre em B8, sem o rei tá na coluna C, né? Esse é o primeiro passo. Então ele é obrigado a tirar a torre agora, né? Então vamos dizer que ele tira a torre pra G1, por exemplo. Aí vamos lá. Segundo momento, a segunda parte do plano. O que é o plano agora? Tirar o rei dali, né? Sim. Então vamos tirar o rei. E aí agora ele faz o seguinte. Ele pode, por exemplo, aqui, jogar cheque. Agora você joga aqui. O que a gente conseguiu com isso, né? O que a gente está conseguindo com isso? Que agora, de forma incrível, esse rei consegue escapar pro lado de cá, ó. Ele foge pra cá. Ó, vamos dizer que cheque. Eu fujo. Por isso que era importante o rei que a Laura tá aqui e o rei branco tá aqui, pra ele não conseguir ir pra coluna C, né? Pra ele não conseguir fugir. Então aqui agora eu consigo fugir, ó. Cheque. Eu jogo pra outro lado, ó. E agora eu vou pro outro lado. E você vai aproximando. Eu vou aproximando da torre, né? Até eu tomar a torre. Porque ou você jogar aqui ou fazer a dama e você tem que entregar, né? A torre. Então aqui a gente ganha. Mas existe uma outra ideia aqui também, que é uma ideiazinha chata, que é o seguinte. Vamos dizer que eu jogo torre C8 aqui, então. E jogo por rei D6. Eu jogo esse. Ele joga a torre aqui. Tira. Joga cheque. Jogo. Vamos dizer que eu jogo rei C8, né? Por isso é uma ideia também. Agora é um momento interessante. Porque agora o plano branco é fazer dama, né? Mas as pretas têm uma ideia interessante, que é jogar cheque. Se você voltar pra cá, você não tá conseguindo nada, né? Com isso, né? Então você vai ter que vir pra cá. E agora eu jogo esse. Se você fizer dama, você vai direto pro hospício, né? Porque você tá tomando mate em 1 aqui. Sim. Vai direitinho pro manicômio. Então, o que acontece? Depois de torre G1, você ainda tem que achar ainda uma forma de ganhar ainda com as brancas. Porque simplesmente ficar indo e voltando aqui, talvez você não consiga ganhar, não. Mas um lance bem interessante aqui é jogar a torre B6. Cheque. O que esse lance faz? Tira o rei daqui pra não ter tema de mate aqui, né? Então você joga aqui. Só que agora tem um grande problema também. Atacou sua torre. Ao mesmo tempo, se você fizer dama, eu jogo cheque e tomo sua dama no próximo. E agora? O que a gente faz? Agora aí, eu jogaria rei C7. Mas aí eu jogo cheque, né? Em G7. Aí eu tomo sua torre, né? No mínimo, né? Se você joga rei C7, se você joga rei aqui eu jogo aqui, tomo sua torre no mínimo, né? E se você faz dama de novo, vai direto pra cadeia de novo. Então aí você perdeu a torre e o peão também, né? Aqui, o que a gente faz? A gente joga esse, ó, cheque. Porque se ele tomar a torre, a gente faz dama com cheque. Eu já ia pensar nisso. Tipo assim, em vez de tentar manter essa torre, só... tipo, você vai fazer dama no próximo. Só que você só precisa fazer dama sem ele tomar sua dama, né? Sem ele ter cheque tomando sua dama. Então você entrega a torre, se ele tomar, você faz dama com cheque, aí você ganha. E se ele não tomar a torre, vamos dizer que ele joga, sei lá, rei B5. Agora você faz uma ponte meio torta aqui. Agora você faz uma ponte pro peão jogando aqui, ó. E aí dá cheque. Cheque.
Pronto, finalmente a gente vai fazer dama, né? Agora. Finalmente a gente faz dama no próximo ali. Olha o tanto de lance que a gente precisou fazer, né? Xadrez é muito complexo, tá? Tipo assim, tem muito recurso, né? A gente viu lá no Dama contra Torre tanto de recurso que existe, né? Ó, muito interessante aqui também, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ao invés das pretas. Fazer das pretas aqui. É muito interessante o seguinte. Se você joga o peão na A7, a posição fica terrivelmente empatada. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu faço um lance aleatório aqui. Você joga um A7. Você não tem como formar a dama aí. Você não tem mais plano, né? Porque aí basta eu ficar agora te dando cheque infinitos aqui, ó. Vamos aqui. Eu te dou cheques aqui infinitos, você aproxima, cheque infinito. Aí quando vem aqui, você toca o peão, aí você ganha. Porque você tocou o peão, ao mesmo tempo que atacar a torre, você tira e faz dama, né? Mas é só quando chegar aqui nessa situação, você ir pro outro lado. Por exemplo, eu posso ir pra cá. E aí você vai tentar tocar ali e fazer dama, né? Esse é o plano. Mas, e se eu fizer isso? O que vai acontecer agora? Se você tirar a torre, eu tomo seu peão. Se você encosta aqui no peão, eu te dou cheque. Pronto. E aí, não tem plano. Eu fico cheque infinitamente. Cheque, né? Que já dá pra ver que fica daqui cheque pra sempre aqui, né? Aí você vai falar assim, mas é só atacar a torre. Vem atacar a torre, eu ataco seu peão. Se tirar a torre, você perde o peão. Vem aqui, eu venho pra cá. Foi pra lá, eu venho pra cá. Não tem o que fazer. Fica nessa lenga-lenga, né? Ataca a minha torre, joga pro outro lado. Então, pode falar. Você falar alguma coisa. Avançar o peão nunca é uma opção aqui, assim. Peão de torre aqui quase nunca é uma opção quando tá assim. Porque você precisa dessa casa pra esconder seu rei. Você precisa desse plano. Seu rei tem que chegar lá, em A7, pra você conseguir tirar a torre, pra depois você conseguir tirar o rei, né? Tipo, vamos supor, você chega com o rei aqui, chega com a torre aqui, tira a torre pra cá, tira o rei pra cá e avança o peão. Esse seria o plano, né? Sim. Mas as pretas aqui tem uma forma muito fácil de empatar. Basta você dar cheque aqui e jogar a torre na F6. Lembra dessa casa, F6. Pronto, só chegar nessa casa. Por quê? Se eu avançar o peão, a gente já viu a ideia, né? Basta jogar a torre aqui atrás e ficar naquele planinho de torre aqui embaixo, né? Cheque. E se ele tentar aproximar o rei, o que a gente faz aqui? Cheques laterais de novo. Cheque lateral de novo. Cheque lateral de novo. Cheque lateral de novo. Cheque. Eu não tenho onde esconder, tá vendo? E se ele resolve ir atrás da torre? Pronto. E fica lá. Então aqui também é uma forma bem fácil de empatar, né? Tranquilo, tá aqui? Tranquilo. Ó, agora aqui nós vamos ver as brancas ganhando, né? Aqui é muito interessante também, porque agora a gente vai conseguir ir lá fazer o nosso plano, né? Vai levando o rei. E aqui é uma posição interessante, que é o seguinte. O que você faria de pretos aqui? Você tentaria ir atrás desse peão? Acho que não. Você ia tentar ficar pela torre aqui mesmo? Acho que eu tentaria fazer essa mesma coisa. O Tentar único problema é que tá próximo, né? Mas... o rei já tá chegando aqui, né? Aqui não tem como a gente defender mais, não. Mas é um ponto interessante que eu queria te mostrar, que é o seguinte. É como se a coluna E aqui... Vou colocar de vermelho aqui. É como se a coluna E fosse tipo assim, o limite pro nosso rei. Se o rei preto aqui tocar nessa coluna, você perde. Tocou nessa coluna, você perde. Vou dar um exemplo. Imagina que eu venho pra F7. Aí vamos dizer que você joga aqui. Tocou na coluna E, você vai perder. Por quê? Quando chega na coluna E, eu jogo A7. Aí você fala assim, tá, mas você não tinha acabado de falar que o A7 deixava a gente sem plano, né? Sim. Mas por que não deixa sem plano? Porque agora eu tenho um plano bem claro, que é simplesmente jogar esse. Aproveitando esse tema tático, ó. É verdade, você já pode aproveitar, Porque você faz um lance esperando aqui, eu jogo esse, ó. Pronto, eu faço esse. Se tomou o peão, você perde a torre. Porque eu te dou esse tema tático aqui. E você não tomou, eu faço dama no próximo também. Então aqui já era.
Realmente. E por que a coluna E, então, é o limite? Porque se você tenta voltar, vamos dizer que esse jogo aqui eu joguei A7. Aí você tenta voltar para não levar sistema tático. Mas não existe um lance que impeça sistema tático. Por exemplo, se você joga rei aqui F6, eu tenho cheque e dama no próximo. Vamos dizer que você joga F7. Eu tenho esse. E o tema tático de novo, mesmo tema tático. Mas e se eu for só até a coluna F? Vamos dizer que eu venho até a coluna F. Aí você joga aqui. E agora, que lance você tem que fazer de pretas? Para empatar. Você tem que evitar esse tema tático. Evitar isso. Então você corta G7. Aí só voltou. Parece interessante, né? Porque a gente fica pensando, não, eu vou pra cá, né? Só que já era. Tema tático aqui. Então aqui você tem. Aqui é meio que um drible, né? Você finge que vai pra cá. Na verdade, você pode até ir um pouco, né? Tipo, vamos dizer aqui. Você pode até ir uma casa, mas caso venha A7, você joga voltando. Você volta, correndo. Porque você tem que evitar esse tema tático aqui, né? O xadrez é muito cheio de detalhes, né? Você tá vendo que é um detalhezinho, né? Sim. Até aqui tudo tranquilo? Tranquilo. Ó, deixei uma última posição bem interessante. Que é uma posição onde o peão ganha da torre aqui. Só que é bem legal esse final. Dá pra ver, a gente vê alguns recursos também que tem, que são bem interessantes. O plano branco aqui é jogar C7 e vai fazer dama, né? Sim. As pretas pra evitar essa dama, a única coisa que tem pra fazer é jogar cheque aqui, você não concorda? Concordo. Então cheque. E aí, o que você faria de brancas agora? Vamos ver se você consegue ganhar esse final. Parece muito fácil, mas não é tão simples. Vai. Nesse caso aí, eu avançaria meu rei de brancas. Pra D7 aqui? É. Mas aí eu jogo esse, ó. Aí se você fizer dama, eu te dou cheque. Você é obrigado a ir pra frente da dama, aí eu te dou cheque. E tomo só a dama no próximo. Realmente. Então tá vendo que, tipo assim, tem mais um detalhezinho aí, né? Então depois de cheque, rei aqui empata, né? Porque eu tenho esse torre F1 aqui. Depois cheque. Eu tenho as opções de jogar na linha. Jogar às vezes D5. Eu poderia jogar D5, E5 e C5. Aham. Mas se você joga, por exemplo, em E5, eu tenho esse. E aí você perde o peão. Sim. Aí você perdeu o peão, né? Se você jogar em C5, como seu rei e seu peão tá alinhado agora, eu posso jogar lá embaixo de novo. Mesmo planinho, né? Se você faz dama, eu dou cheque. Se você tira o rei daqui, eu jogo a torre aqui e sacrifico no próximo. Tipo, eu não vou perder mais. Permanecer próximo, mas não alinhado. Você tem que jogar em D5, né? O único lance, né? Esse é o único lance. Porque aqui tem torre F1, e empata depois com aquela ideia de cheque. Aqui eu ganho seu peão, torre C6. E aqui, como você alinhou, tem aquela ideia de torre e depois cheque. Então você tem que jogar rei D5 única. Aí eu te dou cheque de novo. Aí agora de novo, você só tem que manter a mesma ideia. Porque se você joga aqui, eu te dou cheque, eu jogo aqui e ganho seu peão. Se você jogar aqui ou aqui, você alinha com o peão, eu jogo lá embaixo e depois dou cheque. Então descer de novo. Então D4 único de novo, né? Esse final é bem legal, né? Porque aí eu dou cheque aqui de novo. Aí você tem que jogar D3 única. Tudo com base nessas mesmas ideias, né? Aqui perde o peão. Aqui alinha com o peão. Então você joga D3. Cheque. Aí agora você vai para C2. Porque agora tá alinhado, mas eu não tenho como descer muitas casas para dar o cheque aqui embaixo, né? Então eu vou te dar cheque aqui agora. Aí agora você vem pro outro lado. B3 agora. Cheque. B4. Cheque. B5. Cheque. B6. Cheque. B7. E aí agora você ganha, porque eu não tenho como tirar cheque aqui. Você faz tudo isso, você faz uma voltona aí pra deixar ele do outro lado. Pra depois fazer dama e ainda tem que ganhar o dama contra a torre. Você começou aqui, né? Aí você faz isso. Depois você faz dama e ainda tem que ganhar. Nossa, e o dama contra a torre. Você ainda tem que ganhar o dama contra a torre. Mas tá vendo como xadrez é muito difícil, cara. Assim, não é fácil, não. E é o único jeito de ganhar. Porque se você faz qualquer outro lance, ó.
torre aqui, ganha o peão. Aqui, torre aqui, e depois vai dar cheque e ganhar o peão. Então, assim, xadrez é realmente muito complexo. Uma última posição, só pra gente... Olha que interessante. Olha essa posição aqui, que incrível. Só pra você ver como que xadrez é incrível, né? Ó, aqui as brancas estão em xeque. A gente joga... Cheque. Aqui. Mesma ideia, né? Cheque. Ah, peraí. Não, calma. Eu coloquei errado aqui. Só um minutinho. Esse capítulo aqui. Aqui. Que é o contrário. O peão a torre tá do outro lado aqui. Ó, aqui. Olha que interessante. Mesma ideia que a gente acabou de ver, né? Tá em xeque. Se você joga pra B7 ou A7, eu jogo aqui, cravo o peão e ganho, né? Peão no próximo, né? Pronto, empatei. Aqui, mesma coisa. Eu cravo o peão e tomo ele no próximo. Empatou também. Aqui, você alinhou com o peão, eu jogo aqui embaixo e dou cheque no próximo. Então, qual que é o único lance? Aqui também perde o peão, né? Então, não adianta. B5 único, né? B5 único. Cheque. B4 única, né? Cheque. B3 única. Cheque. E C2 única. Aí agora, as pretas, tipo assim, ficaram sem recurso, né? Agora, tipo, praticamente já era, né? Vou fazer dama no próximo. Mas as pretas ainda jogam torre aqui. E aí, você faz o que agora de brancas? De brancas? Uhum. Nesse caso, aquela voltona lá tá difícil. Poxa, você só tem 2 lances aí, ou abaixa de novo, ou você vai pra... Mas se você abaixar mais um aqui, tira cheque, né? Então, sua dama. Ou ele vai pra C3, ou ele vai pra B. Mas se você faz isso, ele volta pra cá, né? Ele pode tentar aquele planinho de novo aqui, né? O único lance possível aí é B3, né? Mas aí fica no elas por elas de novo, né? Fica dando cheque de novo aqui, né? Fica indo vai e volta. Mas por que não fazer dama? Porque tem cheque aqui, né? Tipo, se eu faço dama, e dá cheque aqui, né? E aí eu tomo a folga. Incrível, né? Então sempre tem um recurso, né? Sim. Só que sabe como é que a gente ganha aqui? A gente promove torre. Incrível, né? Nossa, pior que é verdade. É incrível isso aqui. A gente promove torre. Tipo, aí a gente tem rei torre contra rei torre, mas a esposa não tá ganha. Porque a gente ameaçou o mate aqui em 2, né? Eu já vi de ter que promover a cavalo, mas a torre pouquíssimas vezes. Aham. Se a gente promove dama, empata, porque tem cheque aqui. Agora, se ele der cheque aqui, a gente toma a torre, pronto. Ele não tá afogado, né? Então já era pra ele. Mas incrível que aqui a gente ameaça o mate em 2, né? Ele vai pra cima, só o mate 1, né? Então ele tem que jogar esse, né? O único lance, né? Aí agora a gente joga rei B3, que ataca a torre e ameaça o mate do outro lado. Ganhamos. Agora acabou. Ele tem que tirar a torre, fazer qualquer lance aqui. Tirar a torre leva mate, ou defender o mate aqui e perder a torre. E a gente ganha o final com rei torre contra rei torre. Mas isso que aí, vamos lá, né? Lá no começo a gente veio aqui, promove uma torre e depois ainda dá um ataque duplo aqui na torre e ameaça no mate pra ganhar. Então você vê o tanto que é difícil realmente ganhar no xadrez, né? Tem muita opção, muito recurso defensivo. Tranquilo? Tranquilo. Obrigadão, viu? Um abraço. Obrigado você. Tchau. Tchau.